Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe e estou vindo gravar mais uma videoaula aí semanal para todos vocês, tá? E vamos aqui de olho na tela ver qual será o nosso tema abordado hoje, né? Nós vamos falar hoje aqui, como no primeiro slide diz, sobre movimento LGBTQIA+, e ambientalismo, né? Dois assuntos muito importantes. Para quem não sabe, né, a sigla LGBTQIA+, né, compreende sendo o L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, transexuais, travestis e transgêneros, o Q, né, que é o queer, são pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade, transitam entre os gêneros, mais ou menos, né, para vocês entenderem. O I, né, que é o intersexuais, né, que antigamente eram chamados de hermafroditas, né, aquelas pessoas que são pessoas que não conseguem ser definidas de maneira distinta em masculino e feminino, tá? E o A são os assexuais, né, que não sentem atração sexual por ninguém, tá? Aí vem o maisinho depois, LGBTQIA+, né, vem o maisinho, que engloba todas as outras letras, né, que ficam aí de fora da sigla, mas que representam gêneros, sexualidades, né, como o P, por exemplo, né, que é de pansexualidade, né, que é a atração por diversos gêneros aí, todos por pessoas, né, independente de gênero, né? Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses movimentos, né, importantes para a nossa cultura popular, né, a nossa sociedade e as nossas minorias sociais, tá bom? Vamos para o próximo slide, segundo slide, para a gente entender melhor o que é o movimento LGBTQIA+, tá? Vamos ler aqui, acompanhe comigo, tá? Veja, o movimento LGBT é um movimento social que defende a aceitação das pessoas LGBTQIA+, né, na sociedade. Enfrentando preconceito e ódio, esse movimento busca a igualdade social por meio da conscientização das pessoas e de maior representatividade das pessoas LGBTs. Entre suas atividades, podemos citar o ativismo político, as atuações artísticas e culturais, como a Parada LGBT, que é muito famosa, né, em São Paulo principalmente, as ações na mídia e as pesquisas acadêmicas. Por ser um movimento mundial, as pautas e as lutas variam, né? Então vai depender de acordo com o país, né, com a região do país. Então, cada movimento assim tem um norte, né, cada movimento LGBT. Mas, geralmente, né, o que mais figura, né, na luta de movimento LGBT é o reconhecimento, né, da própria classe, né, a igualdade, a equidade, né, os direitos que todos devem ter, né, e os LGBTs também, né, o reconhecimento, né, a luta contra a homofobia, né, então tem várias coisas. Mas, né, para vocês entenderem aqui um resumo, né, é um movimento social, né, que defende aí a aceitação em suma, né, a aceitação das pessoas LGBTQIA+, tá, que são todas as pessoas englobadas nessas características aí que eu já expliquei para vocês, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco mais aqui sobre o movimento. Objetivos, os principais objetivos do movimento LGBT, né? Vamos chamar a gente de LGBT, porque LGBTQIA+, né, é uma sigla longa, né, porque todos os gêneros, né, devem ser ali maximamente contemplados, né, tá certo, mas vamos abreviar aqui para movimento LGBT, né, para a gente ter mais dinâmica de fala. Os objetivos, né, do movimento LGBT. Primeiro, acompanha aqui comigo, criminalização da homofobia, né, fim da criminalização da homossexualidade. Ainda tem países, infelizmente, no mundo que criminalizam a homossexualidade, né? Isso é um grande atraso,
né, para o mundo em si, para o século XXI, né, nós não podemos, né, não se deve, né, existir sociedades ainda que condenem, né, queiram prender as pessoas por causa do seu gênero, da sua sexualidade, né, isso não tem nada a ver, mas ainda existem locais, né, que os movimentos lutam por isso, né. Outra coisa, reconhecimento social da identidade de gênero, né, quem é trans, por exemplo, né, que quer usar agora um nome masculino ou um nome feminino, né, tem que ter esse direito, né, tem que ser permitido, a pessoa afinal é um direito, né, a pessoa se fala, inclusive se fala tanto em liberdade individual aqui no país, né, por certos grupos, né, mas na hora de respeitar a liberdade individual, né, que é um direito ali da pessoa usar o nome social, né, usar a roupa, a vestimenta que quer, né, o estilo que quer, e a pessoa não respeita, né? A liberdade individual é só na hora que me convém, né? Então, é isso, né, gente? Então, o movimento luta, né, também pelo reconhecimento social da identidade de gênero, fim do tratamento das identidades trans como patologias, né? Ser trans não é doença, né? Você simplesmente está iniciando um novo ciclo na sua vida, né? Não tem juízo de valor nenhum se isso é bom, se isso é ruim, é apenas um novo ciclo, né? E não tem nada de doença, né? Assim como a homossexualidade também não é doença, né? Porque logo em seguida vem aqui, ó, fim dos tratamentos de cura gay, né? Então não existe cura gay também, porque não tem o que se curar, né? Ser gay não é ser doente, né, gente? Ser homossexual, ser LGBTQIA+, não é ser doente, né? É só você ser diferente. Inclusive, há exemplos, né, gente, de homossexualidade até dentro da própria natureza, né? Animais, né, fazem essa prática, né? Animais têm isso como normal também, né? E nós somos também, de certa forma, né, pessoal, animais, né, racionais, com raciocínio, né? Então, mais um motivo, né, para a gente não olhar isso com estranheza, né? Porque nós temos o poder de raciocinar, né, que os coitados ali dos bichos não têm, né? A gente tem poder de usar as ciências sociais, a filosofia, né, a história, né, a geografia, enfim, todas as outras ciências, né, disciplinas, né, para poder pensar, refletir. Então, é muito primitivo, né, que você ainda tenha preconceito, né, com homossexuais, né, com transexuais, com bissexuais. Se você tem, está assistindo um vídeo aí, eu só lamento, né, espero que você evolua aí essa cabeça, e a obrigação é respeitar todo mundo, hein, cuidado. Então, vamos lá, continuar aqui, ó. Casamento civil igualitário também são uma das pautas, né? Permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, também tem casais, tem esse sonho, né, de adotar crianças, casal homoafetivo, e é um direito também, assim como casar entre si, né, tem que casar, né, porque se eles se sentem felizes um com o outro, né, uma mulher, um homem, uma pessoa trans e outra pessoa trans, enfim, não tem por que você proibir, né, a proibição é sem sentido, né? Afinal, você está negando o direito para as pessoas, né? Que inclusive é constitucional, né? Outra coisa, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos e políticas públicas pelo fim da discriminação. Infelizmente, né, a religião, às vezes, ela levanta a bandeira contra, né, as pessoas LGBT, né? Isso é um grande equívoco, né? Um grande pensamento arcaico, né? Porque a religião ela tem que entender que o mundo muda também e ela tem que se adaptar a esse novo mundo, né? Afinal, todos nós temos, por que a religião não teria também que se adaptar, né? Então, também tem que se adaptar, olhar para essas pessoas, se quiser abrir, né, a igreja para essas pessoas abrir, né? Porque são pessoas também que têm sua fé, sua religião, sua religiosidade, né? Então, não faz sentido, né, esse proibicionismo religioso, né? Afinal, ser gay, ser homossexual, né, ser transexual, ser lésbica, isso aí não tem erro nenhum, né, não tem problema algum, né? Isso aí vai depender da orientação de cada um, né, de cada pessoa, né? Cada um vai decidir aí, vai escolher, e as pessoas já nascem assim, né? Então vai ver aí o que vai fazer na sua vida. É algo que a gente não tem que
destilar ódio, né, gratuito, né? Porque são pessoas comuns, igual você aí que está me assistindo, que é hétero, você que é bi, você que é trans, você que é homossexual, enfim, todos somos seres humanos, né, primeiramente, né? E a gente tem que se respeitar e, no mínimo, tolerar, né, porque está dentro da lei, né? Então não podemos destilar o ódio aí gratuito às pessoas, viu? Outra coisa, outra pauta, ó, fim dos estereótipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação. Né? Eles lutam também para que as pessoas LGBT estejam mais, né, na mídia, mas de forma não estereotipada, né? Quem nunca viu aquele filme, né, que é bem estranho, que a Globo fez, né, aquele Crow, né, que o personagem ele é um LGBT totalmente estereotipado. Tudo bem, existem pessoas assim, não tem problema algum ser desse jeito, né? Faz parte da pessoa também. Mas você não pode querer vender, né, uma imagem, né, de que todo LGBT é monolítico, né? É uma personalidade só, né? Ser LGBT é ser normal, né? Então você vai ter diversas personalidades, diversas pessoas ali sendo LGBT, porque é só mais um pedaço ali da sua vida, né? Um caminho ali que você vai seguir, é só isso, né? E você tem uma personalidade X, o outro tem Y, enfim, não existe, né, algum tipo de curso para ser LGBT, para você ser igual, ser padronizado igual todo mundo, não. Isso é uma tremenda bobagem, é algo normal, é algo que a sociedade tem, inclusive, né, há muitos séculos, né? A história da homossexualidade, ela é muito grande também, né? Muito longínqua, né? Então, as pessoas, infelizmente, recrudescem o pensamento, né? Mas não deviam, né? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos entender um pouco da história, né, do movimento LGBT, né? Acompanha aqui comigo, ó. O grande marco na história LGBT aconteceu em 28 de junho de 1969 em Stonewall Inn, localizado em Greenwich Village, nos Estados Unidos. A rebelião de Stonewall, ou Stonewall Riot em inglês, durou 6 dias seguidos como resposta contra a ação preconceituosa e violenta da polícia local, que com frequência fazia batidas e revistas de cunho humilhante em bares e boates gays na cidade de Nova York. Então, olha só, né? Toda essa ideia aí de mobilização, né, de construir um movimento, nasce mais ou menos ali em 69, né? Nos Estados Unidos, né? Onde há um protesto, uma manifestação, um ato, né, pela valorização, né, e a segurança, né, das pessoas LGBT que estão sendo ali importunadas, né, violentadas pela polícia. E isso acontece até hoje, né? Até hoje a gente vê LGBT sendo maltratados aí pelas corporações, né, pela polícia, né, sofrendo homofobia, inclusive sendo mortos por causa disso, né? Não exclusivamente pela polícia, mas pelas pessoas também, né? E as pessoas, os civis, né? E isso é muito triste, né? Ainda, por isso que a homofobia deve ser criminalizada, né, pessoal? Porque ainda é um crime que assola muito a vida dos LGBT, né? E não importa se morrem 30, ou 300, ou 3.000, né? Não importam os números. A questão é que são vidas que estão sendo perdidas por causa de uma ideologia, né, totalmente destrutiva, que destila o ódio, né, que destila aí a proibição, o proibicionismo de ser quem você é, né? Então não faz sentido algum que fosse uma pessoa que morresse por ano, mas não faz sentido, é uma vida que você está perdendo por algo que não faz sentido, né? Vamos para o próximo slide para a gente entender aqui melhor. Olha, a gente vai ver aqui um resumão da história aqui da homossexualidade, dos movimentos também. Então vamos acompanhar comigo aqui, leia comigo, ó. Os primeiros registros históricos de homossexuais são datados de cerca de 1200 a.C., fazendo com que muitos pesquisadores, estudiosos e historiadores afirmem que a orientação homossexual era aceita em diversas civilizações. Então olha só, existem pesquisas que a homossexualidade era aceita,
né? Há muito tempo atrás, gente, olha só, antes de Cristo, era aceito em algumas civilizações. Algumas civilizações viam aquilo como normal, normalidade, uma certa normalidade, né, de acordo com sua cultura, logicamente. Mas veja, pessoal, olha como nós podemos evoluir, né? E acompanhe aqui comigo. Historicamente, leis combatendo a homossexualidade são muito presentes. E o primeiro registro dessas leis data do século XIII, olha isso, no Império de Gengis Khan, né? Foi o grande imperador mongol, né? No Ocidente, as primeiras leis de combate à homossexualidade, influenciadas pela Inquisição, olha, a religião católica, né, a Santa Inquisição, surgiram no ano de 1533. Então veja, aqui no Ocidente já tem uma ligação maior com a religião, né? A religião entra com aquele veio proibicionista, né, de proibir, de falar que a homossexualidade é pecado, e aí institui essas leis contra a homossexualidade, que prejudicam os LGBTs até hoje, né? Em um contexto no qual a Inglaterra e Portugal, com a Espanha e a França, dominavam boa parte dos territórios ao redor do globo, a influência dessas legislações preconceituosas se estendeu não apenas pela Europa, mas também para todas as colônias, ou seja, América, África, Ásia, né, também teve uma parte, né, da Ásia que foi colonizada. Enfim, a Igreja Católica, né, dominava ali o contexto mundial, né, antes e durante as grandes navegações, né, na Idade Média e na Idade Moderna. Então é natural que, como os países se expandiram, fizeram os impérios se expandiram, né, constituíram colônias nos outros continentes, né, colonizaram outros territórios, é perfeitamente natural que essas leis preconceituosas, né, se espalhassem também pela América, pela África, por parte da Ásia, né, afinal eram as metrópoles, né, que estavam ali mandando as diretrizes para as colônias, né. Infelizmente, esse preconceito, né, se espalhou aí pelos continentes, né, através principalmente da visão religiosa, da visão da Igreja Católica, né. Vamos para o próximo slide, para a gente entender melhor aqui, né, continuar o nosso resumo. Olha, os séculos seguintes não apresentaram grandes avanços e genocídios foram cometidos contra os LGBT. Durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, por exemplo. Não só mataram judeus, também mataram LGBTs, homossexuais, né, ciganos, testemunhas de Jeová. Olha que ironia, né? Mas enfim, mataram esse pessoal também, né, os LGBTs. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação, Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, perdão, era século XX, 1952, foi castrado quimicamente, né? Mesmo após apresentar avanços que contribuíram para o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem já nunca viu aquele meme lá, Alan Turing, pai da computação e homossexual, ateu, enfim, um monte de memes lá, de brincadeiras, né? Os memes da internet. Mas é esse rapaz aqui, a história dele é séria, né? Não tem nada de meme. Ele desenvolveu um sistema mais avançado ali de computação, que envolvia questões de radares também, outras questões que ajudavam também a acabar com a guerra, né, ali para os aliados terem uma certa vantagem. Ele desenvolveu várias pesquisas, né, em relação a isso, a esse avanço tecnológico. E mesmo assim foi castrado quimicamente, em 1952, logo depois da guerra, por ser homossexual. Então você vê, né, como que a perseguição é tão forte, sempre foi tão forte, que até a pessoa que trouxe o bem, né, para a nação, né, trouxe avanços tecnológicos para o país, não foi perdoada, não foi admitida, né, sendo homossexual. Né? Então olha isso. Até os anos 1960, ser homossexual era crime em quase todos os estados dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, quase lá é diferente, né? Os estados eles têm certa autonomia. A legislatura lá é diferente daqui. Então, em quase todos os estados dos Estados Unidos, né, até os anos 60, ser homossexual era crime. Se te visse beijando lá um rapaz ou uma moça beijando outra, né, na rua, o policial poderia vir ali e prender, né, a pessoa. Então, olha que tempos que nós vivemos, né? O mundo viveu, né? E veja,
isso em 1960, né? Há 60 anos atrás, praticamente. Então, não é distante isso, né? Esse passado tenebroso aí para os LGBTs não é distante, né? É bem próximo, inclusive, né? Ao redor do mundo, várias clínicas particulares oferecem serviços que prometem uma cura gay. Então, vamos falar de hoje, né? Então, tem várias clínicas aí, né, pseudocientíficas, né, particulares, que oferecem serviços que prometem uma cura gay, né, para algo que não é uma doença, gente. Ainda nos anos 2010, ter relações homossexuais era considerado crime em mais de 73 países e 13 né, e 13 puniam, né, com a pena de morte, né? Então, olha só, então, até 2010, século 21, né, gente, isso é no mínimo assustador, né? Até o século 21, né, nós estamos no século 21, né, e mesmo assim essas raízes preconceituosas, né, que nós tivemos lá no passado ainda se estendem e conseguem causar muito dano ainda para a população que é diferente, que é LGBT, né, que quer ser, né, nada mais do que ser o que ela é, né, e não tem o direito, infelizmente, porque as leis são atrasadas, né, retrógradas, arcaicas, primitivas, né, e precisam ser revistas, né, precisam ser modificadas. Muita coisa está encaminhando, graças aos movimentos, o movimento LGBT, por exemplo, que está presente na cultura, na política, né, na escola, nas universidades, nas empresas, enfim, todo lugar que tiver o movimento LGBT, ele será bem-vindo, né, porque ele vai ajudar, né, muito aí na briga pelos direitos, né, que é necessário. Nós vimos que o movimento social é necessário, então todo movimento aqui, né, social que lutar por uma causa justa, né, é necessário, com certeza. Vamos para o próximo slide, para a gente entender agora o movimento ambientalista, né? Nós falamos dos LGBTQIA+, né? E agora nós vamos falar dos ambientalistas, né? Que é outra coisa muito importante que nós precisamos entender aqui. O movimento ambientalista organizado iniciou-se após a explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Estados Unidos bombardeou duas cidades, né, com milhares de civis, com duas bombas nucleares, né, que mataram milhares de civis e deixaram milhares de pessoas também com doenças, né, que iam se decorrer, aí, iam se estender até ao longo de suas vidas, câncer, né, e outras doenças causadas pela radiação da bomba atômica. Então os Estados Unidos fez isso em 1945, né, com o pretexto de que queria acabar com a guerra. Né, aí foram lá e jogaram duas bombas atômicas, né, numa cidade cheia de civis, em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento que o ser humano percebeu que o imenso potencial destruidor que podemos ter de destruir a natureza, né, e todos os seres vivos, inclusive nós mesmos. O surgimento dos hippies nas décadas de 60, 1960 e 1970 promoveu um movimento ambientalista mais suave, assim, digamos, né, de convivência sustentável, pois adotava um estilo de vida comunitário, em comunhão com a natureza e com as questões ambientais. Então, o pessoal que era da paz e amor, né, que queria formar uma comunidade, né, principalmente nos Estados Unidos, o movimento hippie, na década de 1960, 70, né, queriam formar uma comunidade, ter uma vida mais saudável, né, trabalhar ali de acordo com o que vinha da terra, né, administrar aqueles recursos, né, muito parecido com os nossos antepassados, né, ter uma vida ali mais tranquila, né, uma vida de maneira diferente, né, dessa loucura capitalista desenfreada que nós vivemos aqui, né, e aí os hippies queriam engajar, né, esse movimento que era ligado também, né, com o ambientalismo, né, porque inclusive muitos eram vegetarianos, veganos, né, e se preocupavam com as questões ambientais, né. Esse movimento tem raízes até hoje, né, e que ajuda muito também a gente a entender, né, que nós precisamos se preocupar com o nosso estilo de vida, o nosso meio ambiente, né, e tudo mais.
Vamos para o próximo slide. Vamos falar mais do movimento ambientalista. Ó. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é um dos principais órgãos que atuam no desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. Criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, que se baseiam nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico. Então, ó, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Tá? Então, é tudo isso aqui que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abrangem, né, querem desenvolver, né, essas questões, desenvolver a pobreza, a fome, a saúde, a educação, né, e quando eu digo desenvolver, é tornar cada vez aquilo mais melhor, ou mais melhor não existe, né, gente, aquilo melhor, né, ou erradicar, acabar, diminuir, por exemplo, no caso da pobreza, né, da fome, é necessário diminuí-la, né, até ela ser erradicada, né, a pobreza, a fome, miséria, né. Agora a saúde é preciso ampliar, né, desenvolver esse projeto na questão da ampliação, né, para que todos tenham acesso, seja uma saúde mais universal, né, mais humanitária, que todo mundo tenha recurso, né. Então cada objetivo aqui vai se desenvolver de uma forma diferente. E isso é uma diretriz proposta pela ONU, né, a Organização Mundial das Nações Unidas, né? Aí os países vão seguir de acordo ali com as suas políticas, né? De acordo com os seus governos, né? É uma diretriz, uma orientação, tá? Vamos para o próximo slide. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, tá? A ONU, em 2000. Metas do milênio, olha isso, foi em 2000, hora que passou ali do século 20 por 21. Né? Com o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Né? As metas do milênio, as famosas metas do milênio, ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vamos lá, são 8, olha. 1. Acabar com a fome e a miséria. Isso tem que ser prioridade aí para o mundo, tá? Não é possível que ainda no século XXI existam pessoas, né, que passem fome, né, estejam na linha da pobreza, abaixo da pobreza, né, da miséria, em condições subhumanas de sobrevivência, né? Não é possível. Então a ONU coloca isso como meta, como objetivo de desenvolvimento do milênio. 2. Oferecer educação básica de qualidade para todos. Todo ser humano tem que ter algum tipo de educação básica, pelo menos, e de qualidade, né? Porque tem que se aprender algo, tem que ir para a escola, depois a gente tem que se virar depois da escola, na vida, né? Então a gente vai ter que construir essa base, né? Que vem lá primeiro da família, depois na escola, os amigos e a comunidade e tudo mais, né? Então a escola é um objeto importante de desenvolvimento do ser humano, então tem que oferecer uma educação básica de qualidade para todos, tá? 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Tá? Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Tá? Isso é muito importante. 4. Reduzir a mortalidade infantil. Existem muitos países ainda que a mortalidade infantil é grande, né? Porque não tem recurso, né, para ter esse filho. As mulheres, né, não tem um organismo forte para ter esse filho, porque são subnutridas, não é desenvolvido o local onde elas moram, tem saneamento básico. Então a criança, como que ela vai se desenvolver ali também, junto com a família, com o pai, com a mãe, né, numa família fragilizada? Então ela pode morrer, né? E aí, nos países que geralmente a pobreza, a miséria é muito grande, há uma taxa de mortalidade infantil muito grande também, tá bom? 5, vamos lá, melhorar a saúde das gestantes. Falei das mulheres grávidas aqui, olha, muito importante também.
melhorar a saúde das gestantes, para que elas tenham o filho, o processo de gerar o filho seja saudável, né? Porque o filho nasça saudável, e para que ela também tenha um processo digno ali, né? Para que, afinal, é um nascimento, né? É algo sério, né? Não é algo que se pode brincar, né? Então tem que ter uma seriedade, né, nessa questão, nesse tratamento, e proporcionar, né, melhorias na saúde para as gestantes, tá? Que são muito importantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças, né? A AIDS é muito importante, malária também, outra doença que assolou o mundo muito, né? E ainda tem lugares que sofrem com isso. 7. Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Olha o meio ambiente, né? Olha só, respeito ao meio ambiente, porque nós dependemos, é de lá que nós tiramos os nossos recursos, né? É de lá que nós formamos a nossa vida urbana também. Nós não podemos sobreviver sem o meio ambiente. Então nós precisamos respeitar o meio ambiente também, tá? Garantir a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento, né? O mundo aí, fazer parcerias. Vamos para o próximo slide, para a gente entender aqui sobre o Brasil agora, ver as leis brasileiras, né? E aí a gente já finaliza. As principais legislações ambientais brasileiras são, né? E lembrando, gente, que essa pressão para criar leis, né, ambientais, por exemplo, ela vem dos movimentos ambientalistas, né? E agora, principalmente, a gente sabe que a gente está com um ministro do meio ambiente um tanto quanto, né, estranho, né? E que promove, né, não a melhoria do meio ambiente do nosso país, mas a destruição, né? O cara está sendo acusado aí até de ter madeira, né, ter roubado tora, né? Então é muito complicado a gente ter um ministro do meio ambiente, né, que destrua o meio ambiente, né? Então fica bem difícil aí para o meio ambiente se salvar, né? Então, mas tem grupos, né, movimentos, são os ambientalistas, né, vários grupos que defendem os movimentos ambientais, né? Ou eles são instituídos e às vezes não, são pessoas também que fazem um ativismo mais singular, assim, mais particular, mas existem. E são por causa dessas pessoas que essas leis também elas são aprovadas e tentadas, né, serem colocadas em prática. Vamos ver aqui, ó. As principais legislações ambientais brasileiras são: Novo Código Florestal Brasileiro, Política Nacional de Resíduos Sólidos, olha, tem que descartar os resíduos, né, das indústrias, das fábricas e tudo mais, né? Não pode descartar em qualquer lugar. Lei de Crimes Ambientais, né? Política Nacional do Meio Ambiente, Lei da Fauna, né, que são os animais, a fauna, Política Nacional de Recursos Hídricos, né, para administrar os rios, as vias de navegação, né, de que tira também para fazer energias hidrelétricas, fica ali nas barragens e tudo mais, né? Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, Área de Proteção Ambiental e Política Agrícola, né? Então, temos aí as principais legislações que seguem no rumo ambiental, tá? Que servem aí para cuidar do nosso meio ambiente, né? E nós temos, né, vários grupos e vários manifestantes nessa área, né, do ambientalismo que proporcionam, né, a criação, né, dessas leis, dessas legislaturas através da pressão, né, a pressão dos movimentos, né, que faz com que isso aconteça também, tá bom? E é isso, gente, vamos para o próximo slide e acabou. Muito obrigado por assistirem a videoaula até o final, tá? Se cuidem, por favor, a pandemia não acabou ainda, o negócio está feio, se cuidem, usem máscaras, fiquem em casa, quando puder, quando não puder, usa máscara, mantenha distanciamento, use álcool em gel, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, tá bom? Muito obrigado e boa semana e bons estudos. Tchau!